Algo profético está acontecendo com o Papa Francisco. E muitas pessoas estão sentindo que algo grandioso está prestes a acontecer. Seria apenas coincidência ou estaríamos vendo o cumprimento de antigas previsões? Há séculos, a profecia de São Malaquias previu a sucessão de 112 papas, e Francisco é exatamente o último da lista. Segundo essa profecia, após ele, viria um tempo de grande tribulação. Mas isso seria apenas superstição ou uma advertência real sobre os tempos em que vivemos? As evidências são alarmantes. O estado de saúde do Papa está fragilizado, escândalos abalam o Vaticano e há sinais de que a Igreja está se aproximando de uma mudança sem precedentes. O mundo está presenciando eventos que se alinham com profecias bíblicas e muitas perguntas surgem. O que acontecerá se o Papa Francisco renunciar ou falecer? Quem será seu sucessor? Seria ele o falso profeta descrito no Apocalipse? E mais importante, como isso afeta a fé cristã e os planos divinos para o futuro? Neste vídeo, vamos explorar as conexões entre o Papa Francisco e a profecia de São Malaquias, analisar os eventos recentes no Vaticano e entender como tudo isso se encaixa no cenário profético que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos. Se você quer saber a verdade por trás dessas revelações, fique conosco até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua visão sobre o fim dos tempos. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica e uma das figuras mais influentes do mundo, enfrenta atualmente sérios desafios de saúde. Recentemente hospitalizado em Roma, com pneumonia e outras complicações, sua condição gera preocupação entre fiéis e especialistas. Aos 87 anos, sua fragilidade levanta questionamentos não apenas sobre sua sucessão, mas também sobre os tempos que vivemos. Afinal, há quem veja sua situação como mais um dos sinais proféticos indicados em antigas previsões sobre o destino da Igreja e do mundo. O Vaticano acompanha a recuperação do pontífice com cautela, mas rumores de que ele poderia não terminar seu pontificado se intensificam. A história recente já nos mostrou que a renúncia de um Papa não é impossível, como ocorreu com Bento XVI. Muitos católicos se perguntam, será que Francisco também abdicará do trono de Pedro? E se isso acontecer, que tipo de mudanças poderemos ver dentro da Igreja? Perguntas como essas reacendem teorias sobre o papel do Papa Francisco no cenário profético dos últimos tempos. Curiosamente, a saúde dos papas muitas vezes esteve ligada a períodos de grande turbulência na Igreja. João Paulo II enfrentou graves problemas de saúde nos últimos anos de seu pontificado, enquanto João Paulo I faleceu misteriosamente após apenas 33 dias no cargo. Para alguns estudiosos das profecias religiosas, eventos assim não são coincidência, mas parte de um plano divino ou de uma batalha espiritual que se desenrola nos bastidores do Vaticano. A fragilidade do Papa Francisco também abre espaço para debates políticos e religiosos dentro do próprio clero. O pontífice é visto como uma figura reformista, o que divide opiniões entre os conservadores e os mais progressistas. Sua possível saída, seja por motivos de saúde ou decisão pessoal, pode desencadear um conclave tenso, onde diferentes correntes disputarão a liderança da Igreja Católica. Diante disso, surge a inquietação. Quem será o próximo a ocupar o trono de Pedro? Esse cenário alimenta ainda mais as especulações sobre a profecia de São Malaquias, que prevê que o 1052º Papa seria o último antes do fim dos tempos. Francisco, sendo o 1052º na lista, encaixa-se perfeitamente nessa descrição, o que faz com que muitos interpretem sua situação como um prenúncio apocalíptico. A profecia fala de um tempo de grande tribulação para a Igreja, e muitos se perguntam se já estamos vivendo essa fase profética. Além disso,
Crises internas no Vaticano, escândalos e divisões dentro da própria Igreja reforçam essa ideia. A saúde do Papa pode ser um reflexo da instabilidade que a Igreja enfrenta, com cada vez mais fiéis se afastando da fé, enquanto movimentos ideológicos e políticos desafiam suas doutrinas. Poderia a doença do Papa Francisco ser mais um dos sinais apocalípticos preditos na Bíblia e em antigas profecias? Independentemente das interpretações, uma coisa é certa. A saúde do Papa não é apenas uma questão pessoal, mas um acontecimento de proporções globais. Líderes políticos e religiosos acompanham atentamente a situação, pois qualquer mudança na liderança da Igreja Católica pode influenciar desde alianças diplomáticas até debates morais que afetam milhões de pessoas no mundo todo. Diante de tantas incertezas, uma pergunta permanece. Seria esse o início de algo muito maior, um marco que antecede tempos ainda mais turbulentos? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A profecia de São Malaquias é um dos mistérios mais fascinantes da história da Igreja Católica. Segundo o relato, no século XII, o bispo irlandês Malaquias teve uma visão sobre todos os papas que governariam até o fim dos tempos. Ele descreveu cada um deles por meio de lemas curtos e enigmáticos. O detalhe que mais intriga estudiosos e fiéis é que a lista termina no 1032º Papa, e esse último líder enfrentaria um período de grande tribulação que coincidiria com eventos apocalípticos. E adivinhe, o Papa Francisco é exatamente o 12º. Por séculos, essa profecia foi vista com curiosidade, mas também com ceticismo. No entanto, muitos acreditam que os lemas proféticos têm descrito com precisão cada pontífice ao longo da história. João Paulo II foi associado ao lema de Laboris Solis, o que muitos interpretaram como uma referência a um eclipse solar ocorrido no dia de seu nascimento e morte. Bento XVI foi descrito como Glória da Oliveira, e seu pontificado esteve ligado a símbolos dessa planta. Mas o mais alarmante é o lema do Papa Francisco, Pedro o Romano, indicando que ele poderia ser o último antes da grande tribulação. Se a profecia for verdadeira, isso significa que a Igreja Católica está vivendo seus últimos momentos antes de uma grande purificação. Segundo Malaquias, esse último Papa enfrentaria perseguições e sofrimentos antes da destruição de Roma. Curiosamente, o próprio Papa Francisco já alertou em diversas ocasiões sobre perseguições aos cristãos, divisões dentro da Igreja e crises globais que ameaçam a fé. Poderia ele estar consciente do papel profético que representa? Outra questão intrigante é que, segundo a profecia, o último Papa teria um nome ligado a Pedro, o primeiro líder da Igreja. E aqui surge um detalhe curioso. O nome de batismo de Francisco é Jorge Mário Bergoglio, mas o nome São Francisco de Assis remete ao seu pai espiritual, Pedro de Bernardone. Ou seja, ele carrega simbolicamente o nome de Pedro, o que faz com que muitos acreditem que ele se encaixa perfeitamente na descrição do último Papa. A profecia de São Malaquias não menciona apenas o fim do papado, mas também o início de uma grande tribulação, onde Roma enfrentaria sua destruição. Isso nos leva diretamente ao que está escrito no livro do Apocalipse: perseguições, conflitos religiosos e a ascensão de um poder enganador. Poderia o sucessor de Francisco ser um falso profeta, aquele que abriria caminho para o anticristo?
Essa possibilidade já é discutida por teólogos e estudiosos das profecias há anos. Algumas pessoas argumentam que a profecia de São Malaquias pode ter sido manipulada ao longo da história. O documento só foi publicado em 1595, ou seja, séculos depois de ter sido supostamente escrito. Isso levanta dúvidas sobre sua autenticidade. No entanto, a precisão com que os lemas parecem descrever os papas ao longo dos séculos continua intrigando até os mais céticos. Olhando para os acontecimentos atuais, vemos uma igreja cada vez mais dividida, escândalos no Vaticano e um mundo mergulhado em crises espirituais e morais. O próprio Papa Francisco, mesmo sem mencionar a profecia, já alertou que a humanidade pode estar caminhando para tempos sombrios. Seria este mais um indício de que estamos nos aproximando do cumprimento da visão de São Malaquias? Seja coincidência ou destino, a verdade é que a profecia levanta questionamentos que não podem ser ignorados. A sucessão de Francisco pode marcar um dos momentos mais críticos da história da Igreja. Mas se esse realmente for o fim, a pergunta que todos fazem é: o que vem depois? Entre as interpretações mais controversas da profecia de São Malaquias, existe a teoria de que o próximo Papa não será um verdadeiro sucessor de Pedro, mas sim o falso profeta mencionado no livro do Apocalipse. De acordo com as Escrituras, esse personagem teria um papel crucial na ascensão do Anticristo, preparando o caminho para um governo mundial enganador. Muitos estudiosos apontam que o cenário atual da Igreja Católica pode ser o terreno ideal para esse desdobramento profético. O Apocalipse nos alerta sobre uma segunda besta que se pareceria com um cordeiro, mas falaria como um dragão. Apocalipse 13:11. Em termos espirituais, isso representa alguém que tem a aparência de piedade, mas que, na verdade, trabalha contra a verdadeira fé. Se o próximo Papa assumir essa postura, flexibilizando ainda mais doutrinas, promovendo uma fé diluída e ecumênica, poderia ser um sinal de que esse falso profeta já está entre nós. A grande questão que se coloca é: o Vaticano poderia ser o palco para essa figura apocalíptica? Se analisarmos os últimos anos, vemos uma forte inclinação da Igreja Católica para um discurso globalista, dialogando com líderes políticos e promovendo uma unidade interreligiosa que pode abrir espaço para um governo espiritual centralizado. Essa é exatamente a estrutura que a Bíblia descreve como a falsa religião dos últimos tempos. Os próprios escândalos internos do Vaticano mostram que há uma guerra silenciosa sendo travada dentro da Igreja. Enquanto o Papa Francisco defende uma abordagem mais aberta e progressista, há cardeais e bispos que veem isso como um desvio dos princípios tradicionais. Essa divisão pode ser o primeiro estágio para um cisma, e um futuro Papa poderia usá-la para consolidar seu poder de maneira questionável. O conceito do falso profeta também está ligado a sinais e prodígios enganosos. O Apocalipse menciona que essa figura enganará a humanidade com milagres e maravilhas, levando muitos a acreditar que ele é um enviado de Deus. Será que o mundo está prestes a testemunhar eventos sobrenaturais manipulados para legitimar um líder religioso mundial? Não seria a primeira vez que fenômenos inexplicáveis são usados para justificar mudanças dentro da Igreja. Outra questão intrigante é que em várias profecias cristãs existe a ideia de que o anticristo não surgirá sozinho, mas será apoiado por uma autoridade religiosa que o exaltará diante do mundo. Se o próximo Papa desempenhar esse papel, ele poderia cumprir o que está escrito na Bíblia sobre um líder espiritual que convencerá as massas a seguirem o governo do anticristo. Não se trata apenas de teoria da conspiração. Diversos estudiosos bíblicos alertam que a Igreja pode estar caminhando para um momento decisivo,
onde será necessário escolher entre a fidelidade a Cristo ou a submissão a um sistema religioso comprometido com o poder mundial. A pergunta que fica é: será que estamos prestes a testemunhar esse cumprimento profético? A profecia de São Malaquias foi registrada pela primeira vez em 1595, no livro Lignum Vitae, escrito pelo monge beneditino Arnold de Wion. Segundo o relato, São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, teve uma visão dos 112 futuros papas e anotou suas descrições em uma lista codificada. O documento teria ficado oculto por séculos nos arquivos do Vaticano, até ser revelado ao mundo. Mas será que essa profecia foi realmente escrita por Malaquias ou teria sido forjada para influenciar conclaves papais? A grande polêmica em torno dessa profecia está em sua origem. Não há registros históricos que comprovem que ela foi escrita diretamente por São Malaquias. Além disso, estudiosos apontam que as descrições dos papas anteriores a 1595 são incrivelmente precisas, enquanto as posteriores se tornam mais vagas e subjetivas. Isso levanta a suspeita de que o documento possa ter sido manipulado para reforçar a legitimidade de certos papas no passado. Outro ponto curioso é que a lista de Malaquias termina exatamente no 1702º Papa, sem dar continuidade. Isso gerou duas interpretações principais. Ou a profecia realmente indica que Francisco é o último Papa antes do fim, ou o documento foi interrompido propositalmente para criar um senso de mistério e urgência. De qualquer forma, a incerteza sobre sua autenticidade não impediu que a profecia ganhasse força ao longo dos séculos. A primeira vez que a profecia de Malaquias foi levada realmente a sério foi em 1732, quando um padre jesuíta chamado René Thibaut publicou um estudo detalhado sobre o tema. Ele analisou os lemas proféticos e mostrou como eles se encaixavam com as características de cada papa. Sua conclusão foi inquietante. Os lemas eram surpreendentemente precisos e pareciam apontar para um desfecho inevitável. Nos últimos séculos, a profecia foi sendo usada como um instrumento político dentro da Igreja. Sempre que um conclave se aproximava, especulava-se se o novo Papa estaria ligado ao lema correspondente. Em alguns casos, como no de João Paulo II e Bento XVI, os lemas pareciam se encaixar de maneira impressionante. Mas o que dizer de Francisco? Seria ele realmente o Pedro, o romano predito como o último Papa? Independentemente de sua origem, a profecia continua a fascinar e assustar. Se for verdadeira, significa que a Igreja Católica está vivendo seus momentos finais. Se for falsa, o fato de tantas coincidências terem se concretizado ao longo dos séculos continua a ser um grande mistério. Mas, diante das crises dentro do Vaticano e da crescente apostasia no mundo, uma dúvida permanece. Será que estamos mais próximos do cumprimento dessa previsão do que imaginamos? Um dos pontos mais intrigantes da profecia de São Malaquias é a aparente precisão dos lemas proféticos. Cada papa, desde Celestino II, em 1143, foi associado a um breve lema latino que descreve uma característica marcante de seu pontificado. O que mais surpreende estudiosos e religiosos é que muitos desses lemas parecem corresponder com exatidão aos papas que ocuparam o trono de Pedro ao longo da história. Por exemplo, o lema de João Paulo II foi De labore solis, do trabalho do sol. Esse detalhe impressiona porque João Paulo II nasceu durante um eclipse solar e também faleceu durante outro. Coincidência ou um cumprimento literal da profecia? Já o Papa Bento XVI foi descrito como Gloria Olivae, Glória da Oliveira. E seu nome religioso, antes de se tornar Papa, estava ligado à ordem beneditina, que tem a oliveira como um de seus símbolos sagrados.
A precisão também se manifesta nos papas anteriores. O lema de João Paulo I, por exemplo, foi De Medietate Lunae, da metade da lua. E ele faleceu exatamente 33 dias após sua eleição, um período de tempo que se encaixa perfeitamente no ciclo lunar. Já o Papa Pio X, cujo lema era Ignis Ardens, fogo ardente, foi um líder conhecido por sua fervorosa devoção e pelo alerta profético de que a Igreja enfrentaria tempos de grandes provações. O que torna tudo ainda mais intrigante é o lema associado ao Papa Francisco, Petrus Romanus, Pedro o Romano. Esse título carrega um peso significativo porque a profecia indica que este seria o último Papa antes da destruição de Roma e do juízo final. Muitos tentam desqualificar essa interpretação, alegando que Francisco não se chama Pedro e não nasceu em Roma. No entanto, seu nome religioso, Francisco de Assis, remete ao santo cujo pai se chamava Pietro, e sua família tem raízes italianas, o que pode ser uma conexão indireta com Roma. Além disso, Francisco adotou um estilo de liderança que rompe com muitas tradições, provocando divisões dentro da Igreja. Para alguns, isso reforça a ideia de que ele pode estar cumprindo o papel descrito na profecia. Seria ele realmente o último Papa? Ou será que a profecia de Malaquias se encerrará com o próximo sucessor? A precisão dos lemas levanta uma questão inevitável. Como um bispo do século XII poderia ter previsto tantos detalhes sobre papas que só existiriam séculos depois? Mesmo que a profecia tenha sido alterada ao longo do tempo, algumas coincidências são difíceis de ignorar. Se os lemas realmente apontam para eventos futuros, então podemos estar à beira de algo muito maior do que imaginamos. Se o Papa Francisco é mesmo o último da lista, a grande pergunta que fica é: o que acontecerá depois? Se a profecia de São Malaquias estiver correta, o Papa Francisco não é apenas mais um líder da Igreja Católica, mas o último Papa antes de um período de grande tribulação. O lema que lhe foi atribuído, Petrus Romanus, Pedro o Romano, sugere que ele governaria durante tempos difíceis e testemunharia acontecimentos que marcariam o fim da Igreja como a conhecemos. Mas o que isso realmente significa? A ideia de um último Papa antes do fim dos tempos não é exclusiva da profecia de Malaquias. O próprio Apocalipse menciona um período de grandes perseguições e desafios espirituais. Jesus advertiu que, antes de sua volta, haveria guerras, apostasia e tribulação. Mateus 24, 6, 9. Francisco, sendo um papa reformista, enfrentou inúmeras resistências dentro da própria Igreja e já declarou que sente que seu tempo pode estar se esgotando. Isso seria apenas uma intuição pessoal ou um sinal de algo maior? Outra questão intrigante é que a profecia de São Malaquias menciona a destruição de Roma no fim do pontificado de Pedro, o Romano. Isso levanta especulações sobre possíveis eventos catastróficos, sejam ataques terroristas, crises políticas ou mesmo um colapso da fé cristã no Ocidente. Hoje, a Europa enfrenta uma queda vertiginosa no número de fiéis, e a própria Igreja Católica sofre com escândalos e divisões internas. Nos últimos anos, Francisco fez declarações que geraram debates teológicos intensos. Ele promoveu uma aproximação entre religiões, defendeu mudanças na doutrina e até sugeriu que a Igreja deveria se modernizar para se adaptar aos tempos atuais. Para alguns, isso representa um sinal de renovação, mas para outros, é um alerta de que a Igreja pode estar se afastando de sua essência. Se Francisco for realmente o último Papa profetizado, o que virá a seguir? Alguns acreditam que a Igreja passará por um período de perseguição e que um falso profeta poderá surgir para liderá-la rumo a uma fé distorcida, preparando o caminho para o Anticristo. Outros sugerem que, após seu pontificado, a Igreja sofrerá uma grande cisão,
dividindo-se entre fiéis tradicionais e aqueles que desejam mudanças radicais. Independentemente das interpretações, uma coisa é certa: nunca antes a Igreja enfrentou um momento tão delicado. Com crises, escândalos e uma liderança questionada, Francisco pode estar guiando a Igreja em seus últimos dias, antes de uma transformação sem precedentes. A pergunta que fica é: será que estamos realmente testemunhando os sinais do fim? A profecia de São Malaquias se torna ainda mais inquietante quando analisamos os detalhes que ligam o Papa Francisco ao título profético de Pedro o Romano. Embora seu nome de batismo seja Jorge Mário Bergoglio, há elementos em sua trajetória que fazem muitos acreditarem que ele realmente cumpre essa designação misteriosa. O primeiro ponto curioso é sua conexão com o nome Pedro. Francisco adotou o nome inspirado em São Francisco de Assis, um santo cujo pai se chamava Pietro, Pedro. Além disso, Francisco de Assis era de origem italiana, o que indiretamente liga o atual Papa a Roma. Para alguns estudiosos, essa seria uma forma indireta de encaixar Francisco na profecia, sem precisar de uma ligação literal com o nome Pedro. Outro fato intrigante é que o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história. A Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, tem fortes conexões com Roma e sempre teve um papel ativo na política e na diplomacia da Igreja. Muitos teóricos acreditam que a ascensão de um jesuíta ao trono de Pedro não foi uma mera coincidência, mas um evento cuidadosamente orquestrado dentro do Vaticano para cumprir um propósito maior. Também há quem veja paralelos entre Francisco e o próprio apóstolo Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Pedro era um líder carismático, mas também enfrentou desafios e divisões dentro da fé cristã. Da mesma forma, Francisco governa em meio a um período de grande crise e fragmentação na Igreja, lidando com escândalos e debates sobre o futuro do catolicismo. A relação de Francisco com a cidade de Roma também chama a atenção. Ele pode não ter nascido lá, mas governa a partir do Vaticano, que está no coração da cidade eterna. Se a profecia for interpretada de forma mais simbólica, Pedro, o Romano, não precisa ser literalmente um papa com esse nome, mas sim um líder que represente a última fase da Igreja antes dos tempos de tribulação. Além disso, durante seu pontificado, Francisco enfrentou desafios globais que se alinham com previsões apocalípticas. A crise de fé na Europa, os conflitos políticos, as tensões entre conservadores e progressistas dentro da Igreja e até sua frágil saúde são fatores que alimentam essa teoria. Alguns acreditam que sua liderança está preparando o terreno para uma grande transformação na Igreja. Mas será uma renovação ou o início do fim? Se essas conexões forem mais do que coincidências, então talvez já estejamos vivendo os últimos capítulos dessa história. Se Francisco é mesmo Pedro, o Romano, o que acontece quando seu pontificado chegar ao fim? Durante o pontificado do Papa Francisco, a Igreja Católica enfrentou uma série de crises internas, divisões ideológicas e escândalos que abalaram sua credibilidade. Embora a Igreja tenha lidado com desafios ao longo da história, os eventos recentes parecem se alinhar com um período de grande tribulação, como previsto em diversas profecias. Um dos maiores problemas enfrentados pelo Vaticano é a queda no número de fiéis e o avanço da secularização. Na Europa e na América do Norte, cada vez mais pessoas estão se afastando do cristianismo e muitas igrejas estão fechando suas portas. O Papa Francisco tem buscado reverter esse cenário através de um discurso mais inclusivo e progressista. Mas essa abordagem também gerou resistência dentro da própria Igreja. Além disso, os escândalos de abusos sexuais cometidos por membros do clero continuam a assombrar a Igreja.
Apesar das tentativas de Francisco de promover reformas e punir os responsáveis, muitos acreditam que as medidas não foram suficientes para restaurar a confiança dos fiéis. Isso criou uma divisão dentro do Vaticano, com cardeais e bispos conservadores questionando a liderança do Papa e sugerindo que ele não está agindo com a firmeza necessária. Outro ponto crítico é a crescente tensão entre setores progressistas e conservadores dentro da Igreja. Francisco tem sido acusado de flexibilizar doutrinas tradicionais, abrindo espaço para mudanças que desafiam séculos de ensinamentos católicos. Seu apoio a temas como o ecumenismo, a questão ambiental e a reavaliação de algumas posturas morais tem sido visto por alguns como um afastamento da tradição apostólica, enquanto outros acreditam que ele está tentando modernizar a Igreja para se adaptar aos tempos atuais. Também não podemos ignorar os problemas financeiros e os escândalos de corrupção dentro do Vaticano. Relatórios revelaram irregularidades em transações financeiras, desvios de recursos e lavagem de dinheiro em instituições ligadas à Santa Sé. Isso abalou ainda mais a imagem da Igreja e fez crescer especulações sobre uma luta interna pelo poder. A crise no Vaticano não se limita apenas ao âmbito religioso, mas também ao cenário político mundial. Francisco tem se envolvido em questões globais, fazendo declarações sobre temas como imigração, desigualdade e mudanças climáticas. Para alguns, isso mostra que ele está tentando usar sua influência para o bem, mas outros veem nisso um alinhamento com agendas políticas que podem estar preparando o caminho para uma nova ordem mundial. Diante de tantas turbulências, cresce a teoria de que Francisco pode ser o último Papa antes de uma grande transformação na Igreja. Se sua liderança for marcada pelo fim da estabilidade no Vaticano, estaremos presenciando os sinais do fim dos tempos? A renúncia do Papa Bento XVI, anunciada em 11 de fevereiro de 2013, foi um evento sem precedentes nos últimos séculos da Igreja Católica. O último Papa a abdicar voluntariamente havia sido Celestino V, em 1294. Com a saída inesperada de Bento XVI, abriu-se caminho para a eleição de Francisco, o 1160 Papa da profecia de São Malaquias. Para muitos, esse evento foi um marco profético, sugerindo que a sucessão papal estava se alinhando ao fim dos tempos. Bento XVI justificou sua decisão alegando fragilidade física e incapacidade de continuar governando a Igreja. No entanto, diversas teorias sugerem que sua renúncia pode ter sido influenciada por pressões internas do Vaticano, especialmente devido a escândalos financeiros e políticos que estavam explodindo na época. Alguns acreditam que ele foi forçado a sair por grupos que desejavam uma mudança radical na liderança da Igreja. Um detalhe intrigante é que Bento XVI continuou vivendo no Vaticano após sua renúncia, mantendo o título de Papa Emérito e vestindo o traje branco, algo nunca antes visto. Isso gerou debates sobre se a Igreja estava realmente sendo governada por um só Papa ou se havia uma divisão oculta de poder. Para alguns teóricos, essa situação pode ter criado um ambiente propício para o surgimento do falso profeta descrito no Apocalipse. Além disso, Bento XVI sempre foi um papa de orientação mais tradicional, enquanto Francisco adotou um estilo progressista e reformista. Essa transição abrupta gerou um choque dentro do Vaticano e aprofundou a divisão entre católicos conservadores e aqueles que apoiam as mudanças promovidas por Francisco. A renúncia, portanto, pode ter sido mais do que uma simples decisão pessoal. Pode ter sido o início da última fase da Igreja antes da grande tribulação. Outro aspecto misterioso é que Bento XVI faleceu no dia 31 de dezembro de 2022, encerrando oficialmente sua presença no Vaticano. Muitos enxergaram isso como um fechamento de ciclo, simbolizando que a Igreja estava entrando em uma nova e decisiva fase.
Sua morte também trouxe de volta as discussões sobre se Francisco será o último Papa e o que virá depois de seu pontificado. A profecia de São Malaquias, combinada com os eventos recentes, sugere que a renúncia de Bento XVI pode ter sido um passo fundamental para o cumprimento do destino profético da Igreja. Se ele tivesse continuado no cargo, Francisco não teria sido eleito e a cronologia das profecias seria diferente. Então, a pergunta que fica é: teria Bento XVI percebido que sua saída estava ligada a algo maior, um desígnio divino ou uma conspiração oculta dentro da Igreja? Com Bento XVI fora do cenário e Francisco enfrentando problemas de saúde e crises no Vaticano, estamos cada vez mais próximos de uma transição que pode mudar tudo. O próximo Papa será um restaurador da fé ou alguém que conduzirá a Igreja para um caminho irreversível? Diante de tantas profecias, crises e teorias sobre o futuro da Igreja, uma verdade permanece inabalável. A fé em Jesus Cristo é a única certeza que pode nos guiar. Independentemente das mudanças dentro do Vaticano, das previsões sobre o fim dos tempos e dos desafios que surgirem, a nossa confiança não deve estar em líderes terrenos, mas sim na palavra de Deus. As Escrituras nos alertam sobre tempos de tribulação, apostasia e engano. Em Mateus 24, 4-5, Jesus disse: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Isso significa que mais importante do que tentar prever o futuro é estar espiritualmente preparado para qualquer cenário que se apresente. Ao longo da história, a Igreja enfrentou perseguições, crises e até tentativas de destruição. No entanto, a fé verdadeira nunca foi abalada, porque aqueles que confiam no Senhor sabem que a vitória já está garantida em Cristo. O Apocalipse não é um livro de terror, mas sim uma mensagem de esperança, pois revela que, no final, o reino de Deus prevalecerá sobre todo o mal. O Papa Francisco pode ser o último Papa? O próximo líder da Igreja será um falso profeta? Estamos à beira do cumprimento da profecia de São Malaquias? Essas perguntas são importantes, mas não devem nos desviar do foco principal: viver uma vida de santidade, manter nossa fé firme e aguardar com esperança a volta de Cristo. Independentemente de quem ocupe o trono de Pedro, o verdadeiro Rei dos Reis é Jesus. Ele governa com justiça e poder, e seu reino não terá fim. Como cristãos, nossa missão é permanecer firmes, estudar a Bíblia, orar e nos afastar das distrações deste mundo. O apóstolo Paulo já nos alertava em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O mundo pode mudar, os papas podem passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As profecias servem para nos alertar, mas nossa verdadeira segurança não está nelas, e sim em um relacionamento genuíno com Deus. Que possamos viver cada dia com fé, vigilância e confiança no plano divino, pois, se estamos firmes em Cristo, nada poderá nos abalar. Diante de tantas revelações, profecias e acontecimentos alarmantes no Vaticano, uma coisa é certa: vivemos tempos de grande incerteza e transformação, mas em meio a tudo isso, Deus nos chama para manter nossa fé inabalável. O futuro da Igreja pode estar cercado de mistérios, mas a verdadeira esperança dos cristãos não está em instituições humanas, e sim em Jesus Cristo, que reina para sempre. Se estamos nos aproximando do cumprimento da profecia de São Malaquias, se o próximo Papa será o falso profeta ou se a grande tribulação já começou, essas questões são importantes, mas não devem nos desviar do essencial:
viver em santidade, permanecer fiéis à palavra de Deus e estarmos preparados espiritualmente para qualquer cenário que se apresente. A Bíblia nos alerta sobre tempos de provação e engano, mas também nos dá uma certeza: o Senhor está no controle de todas as coisas. Não devemos temer o que está por vir, mas sim nos fortalecer na fé, buscar discernimento e confiar que Deus está conduzindo tudo segundo o seu propósito soberano. Agora, eu te pergunto, você está preparado espiritualmente para o que pode acontecer? Como cristãos, precisamos estar atentos aos sinais, mas, acima de tudo, permanecer firmes na verdade de Cristo. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, pois muitas ainda não percebem a gravidade dos tempos que vivemos. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo estudos profundos sobre as profecias e os mistérios da fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se os acontecimentos no Vaticano e as profecias sobre o fim dos tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos, então surge uma pergunta ainda mais profunda: o que realmente nos aguarda no mundo espiritual? A Bíblia menciona não apenas um, mas 3 céus. E o que se esconde por trás dessa revelação pode transformar completamente nossa compreensão da realidade. Muitas pessoas acreditam que o céu é apenas um lugar distante onde Deus habita, mas a verdade vai muito além disso. Existe um primeiro céu que vemos todos os dias, um segundo céu onde ocorrem batalhas espirituais invisíveis aos nossos olhos, e um terceiro céu, a morada eterna de Deus. Mas por que esse conhecimento não é amplamente ensinado nas igrejas? O que ninguém conta sobre essa revelação bíblica? Se você quer entender como esses 3 céus estão conectados e qual o impacto disso na sua vida espiritual, não perca o próximo vídeo. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção sobre o mundo físico, o mundo espiritual e o destino final da humanidade. Clique agora e continue essa jornada de descobertas.